meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz, professor de filosofia. Nós vamos tratar agora de algumas questões a respeito do assunto chamado filosofia helenística, período helenístico ou doutrinas helenísticas. São conceitos e são conteúdos básicos para quem vai prestar um vestibular. Então eu conto com o teu compromisso, eu conto com a tua responsabilidade, com o teu foco. Vem comigo, nós vamos aqui alcançar o nosso objetivo, que é ser aprovado no vestibular. Tamo junto. Bom, meus queridos alunos, nós temos aqui algumas questões relacionadas ao helenismo. São questões fundamentais. Nós precisamos tratar e mostrar para você, poxa, como é que esse assunto ele vai ser utilizado em vestibular, Enem, provas em geral que você vai fazer. Bom, nós temos aqui alguns elementos que são fundamentais dentro destas doutrinas. Tá? A gente não pode esquecer que elas vão tratar da felicidade, presta atenção, felicidade individual. Não há uma mudança em relação a essa questão da polis. Não é a cidade, não é a polis, necessariamente. Essa é uma mudança fundamental desse processo. Você vai perceber que em Sócrates, Platão, Aristóteles, na filosofia antiga, tá? Todos esses filósofos antigos eles vão desembocar todo o conhecimento na polis, na famosa politeia, na cidade. A polis é a cidade. Já os grandes filósofos do período helenístico, eles vão tirar da polis e jogar dentro do ego, dentro do próprio sujeito. Tá? Dentro do ser humano. É o indivíduo agora. Vale a pena dizer que muitos autores falam que o grego ele só se descobriu como indivíduo no período helenístico. Ele pensava que ele era uma cidade antes, o tempo inteiro. Tá? Então, segundo estas doutrinas, essas escolas, né, que é a melhor escola, ou essas grandes correntes aí da filosofia helenística, aí nós temos o epicurismo, o famoso estoicismo, que são sempre os dois mais usados em prova. Tá? Nós temos o cinismo de Diógenes e nós temos o ceticismo pirrônico. Então, aqui, geralmente, como é que vem essas questões em que escolas são mais privilegiadas? Bom, geralmente as questões elas aparecem muito no epicurismo. O maior número de questões são no epicurismo. Aí, em segundo lugar, vem o estoicismo, tá? Junto com o famoso pirronismo. O cinismo, geralmente, ele não aparece, ele não faz tanto sucesso. Tá? Mas epicurismo, estoicismo e o ceticismo aparecem razoavelmente. Tá? Esta primeira questão, nós estamos vendo aqui, que trata sobre o epicurismo, possivelmente. Tá? Ele vai pegar o epicurismo, né, que propunha ao ser humano, tá, uma busca dos prazeres, claro que moderados, obviamente. Tá? Você pode perceber que no epicurismo você busca o prazer, mas que fique claro que ele é moderado, certo? E ele é moderado pela razão. Nós temos veículos aí que fazem dessa moderação. Por exemplo, a amizade é um veículo, né, importante para essa moderação. Né? O próprio conhecimento, a racionalidade é um crivo, a racionalidade é um amortecedor dentro desse processo também, a gente não pode esquecer. Tá? E no epicurismo o termo ataraxia. Ataraxia, olha esse termo, ataraxia, certo? Esse termo se refere a quê? Certo? Então, veja só. No epicurismo, nós temos a ausência de dor e a ausência de perturbações no espírito. Certo? Então, o termo ataraxia vai se resumir, então, a um deles. Ausência de dor, perturbação no espírito. Geralmente, a aponia é a ausência de dor física. A dor no corpo. A dor física, aponia. E a parte espiritual, a alma, né, a psique, como eles chamavam, necessariamente a alma, ela vem com a perturbação no espírito. Se eu evitar a dor física e esta perturbação no espírito, eu chego à felicidade. Portanto, então veja só, no epicurismo o termo ataraxia se refere. Quando ele está aqui colocando este comando, no epicurismo o termo ataraxia se refere, ele quer saber a que se relaciona então este termo ou ao conjunto de relações, certo? Que esse termo vai ser na verdade, referenciado. Então, nós temos aos prazeres duradouros que encantam o espírito, dificilmente seria isso. Prazeres, olha só, o epicurismo ele fala de prazeres? Fala, mas ele fala em prazeres moderados. Cuidado com isso, prazeres moderados. B, uma boa conversação, a contemplação das artes e principalmente a música, olha lá.
Bom, faria até sentido se fosse em outros filósofos, mas no epicurismo necessariamente não. O epicurismo ele prima muito pela natureza. Os jardins de Epicuro, por exemplo, Epicuro era um peripatético, ele dava aula ao redor do jardim, andando com seus amigos, refletindo sobre coisas, temas filosóficos para o indivíduo, mas observando a natureza e cheirando as flores, ficando na sombra das árvores, bebendo nas águas da fonte, propriedade vastíssima que a família dele tinha. Letra C. Ao estado de ausência de dor, quietude, serenidade, imperturbabilidade da alma ou do espírito, por assim dizer. Bom, aqui nós temos uma alternativa mais coerente do que a letra B e a letra A. Portanto, a letra C está um pouquinho melhor, sim, bastante avançada em relação às outras. Ela está bem mais interessante na foto. Letra D, novamente aos prazeres, movido pela explosão das paixões. Olha aí, isso aqui está fora completamente. Explosão não tem moderação, certo? Então, a letra D é a menos provável. Letra E, buscas desenfreadas pelos prazeres do mundo. Olha só, não, é moderado, não é desenfreado, correto? Então, aqui, meu caro aluno, a letra C se apresenta aí como nosso gabarito oficial por estar mais próxima e contextualizada ao nosso assunto. Portanto, então, letra C de casa, o gabarito desta questão, desta primeira questão sobre o epicurismo. Corretamente? Bom, nessa segunda questão, nós já temos uma questão aí que depende de um texto que já é mais delongado. Esse texto nos apresenta uma carta, o trecho, na verdade, uma carta. Esta carta aqui é lida, principalmente, à luz do epicurismo, e em alguns trechos desta carta nós percebemos aí que algumas recomendações, certo? Que são delineadas a uma determinada personagem, certo? Bom, nesta carta, nenhum jovem deve demorar a filosofar, nenhum velho deve parar de filosofar, pois nunca é cedo demais nem tarde demais. O epicurismo ele tem essa característica de sobreviver de termos assim paradoxais, mas bonitos, mas muita gente os considera muito vazios, portanto. Tá? Afirmar que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou é a mesma coisa que dizer que a hora ainda não chegou ou já passou. Devemos, portanto, filosofar na juventude, na velhice ou em qualquer momento. Tá? Perceba o jogo de linguagem, um jogo muito pesado e um jogo quase sem muito significado. Parece muito mais a ordenação das palavras no sentido de beleza que elas podem alcançar do que de conhecimento que elas podem produzir. Correto? Então, veja só. Devemos, então, meditar sobre tudo, ou seja, filosofar sobre tudo, tanto na velhice quanto na idade mais terna, obviamente. Então, para Epicuro, como se expressa na carta de Meneceu, o objetivo da filosofia é o quê? Tá? Segundo o que a carta vai delinear para a gente, qual seria necessariamente o grande objetivo do epicurismo a partir da filosofia, a partir do uso da filosofia, a partir da leitura de Epicuro com esses trechos, a partir da disponibilização desses trechos para a interpretação do ser humano utilizando a filosofia. Então, para que serviria essa filosofia? Qual seria a finalidade dela? Qual seria aí o grande caminho que a filosofia apontaria? Qual seria o nosso grande alvo delineado pela filosofia ou através do filosofar? E por que a filosofia é tão importante em qualquer idade, quer seja na juventude, quer seja na velhice? Certo? Então nós temos aqui a felicidade, promover a felicidade. Bom, aqui nós temos um termo que é um objetivo do epicurismo, do estoicismo, do cinismo e do pirronismo, das doutrinas helenísticas, certo? Todas essas escolas ou filosofias helenísticas têm esse objetivo, levar o indivíduo à felicidade, certo? Então, se isso aqui é uma carta que está sendo recomendada ou filosofar a um determinado indivíduo, tá? Então, a felicidade aparece como objetivo deste filosofar. Nós temos aqui uma proposta interessante dentro da letra A para gabarito da questão.
Vamos ver a letra B. A imparcialidade diante das decisões. Imparcialidade, quando você lê a carta, você percebe que ele está dizendo que é para você, através do filosofar, exercer este processo do filosofar, gastar a sua intelectualidade com este filosofar, porque ela vai lhe levar a um determinado objetivo, a um determinado lugar, que possivelmente seria a felicidade ou a vida contemplativa, a vida correta, a vida boa dentro da polis e consigo mesmo, que é o indivíduo, certo? Então, a letra B, ela, apesar de ter uma proposta interessante, ela não se encaixa muito naquilo que é o objetivo da carta, certo? Arete. Arete é virtude. Pronto. Trocamos a palavra, virtude. A virtude própria do homem. Bom, aqui o desenvolvimento das virtudes é o objetivo da filosofia, o objetivo máximo da filosofia dentro das escolas helenísticas é a felicidade. Tá? O objetivo único, o objetivo maior, o objetivo maior é alcançar a letra A ainda oferece, tá, um objeto mais forte do que a letra D, ou a letra C, na verdade. Tá? Perceba que na letra A nós temos um elemento fundamental, fundante, estruturante, que fundamentalmente vai traduzir tudo aquilo que é produzido dentro da escola do epicurismo. Tá? Então a letra C, apesar de ter uma proposta interessante, a letra A ainda é maior, ainda é mais adequada. Certo? Letra D, o gozo imoderado. Vocês já sabem que epicurismo é moderação. Então, a letra D está fora dos nossos planos. A letra E, estabelecer, refutar e defender argumentos tirados da Bíblia. Bom, se vocês leram a Bíblia em algum lugar aqui, eu não consegui ler. Então, a letra E, provavelmente, ela não está aí adequada nem ao texto. Avalia o epicurismo. Se fosse Bíblia no estoicismo, faria mais sentido. Então, aqui a letra A aparecerá, vai se manifestar ou se estabelecerá como o nosso gabarito da questão, letra A, nesta segunda questão. Letra A, correto? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Tá? Olha só, continuando aí com o epicurismo, que é a mais cobrada, né, das doutrinas helenísticas, nós temos aqui um outro trecho da carta a Meneceu, tá? Que Epicuro vai, na verdade, traçar e construir seus conhecimentos, na verdade, repartir aquilo que ele acredita, né, que deve ser o grande conhecimento dentro do mundo helenístico, correto? E aqui, então, nós temos, na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que aquele que tem um juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo continuamente destemido a respeito da morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o máximo bem está nas coisas simples e fácil de obter? Uma coisa importante aqui no epicurismo, que eu acho também muito bonito, é justamente o conviver e o viver com pouco. Epicuro ele sempre aconselhava as pessoas a aprenderem a viver com o mínimo possível, porque se o máximo viesse, seria bom. Mas se ele nunca chegasse, seria traumático tentar se acostumar com algo que você nunca alcançaria. Tá? Então era melhor viver com pouco. Era melhor se satisfazer com aquilo que era básico, porque o além do básico, ele não é necessário. Então, uma Atenas, por exemplo, em que ele está vivendo, que ela está arrasada economicamente, ela já não tem a mesma produtividade que tinha antes, a mesma circulação de riqueza, ela já não tinha mais a prosperidade que foi vista nos seus períodos áureos, por exemplo, tá? Que ela está arrasada politicamente, em que o próprio Epicuro ele é traumático a proferir uma das frases mais fortes do mundo helenístico em Atenas. Tá? Vocês conheceram, por exemplo, vocês ouviram falar quantas vezes em história ou até em filosofia vocês não ouviram falar da democracia como elemento fundamental na Hélade? Pois Epicuro, em Atenas, ele profere uma das frases mais fortes da história, em que ele diz que é impossível você ser feliz. É impossível você ter paz de espírito. É impossível você evitar as dores do corpo participando da política. Era melhor renunciar a isto. Olha que coisa interessante que vai na contramão de toda a tradição que foi desenvolvida em Atenas, na Hélade. Epicuro ele vai na contramão disso o tempo todo.
só vai causar dor e sofrimento participar dos caminhos da polis. Só vai causar problemas para a alma você tentar interferir na politeia. Ok? Olha só. Das afirmações que seguem, assinale aquela que, segundo a doutrina epicurista, está em conflito com as teses defendidas pelo próprio epicurismo, pelos trechos transcritos. Vamos lá. Necessariamente, aqui nós temos a felicidade consiste na saúde corporal e na tranquilidade da alma. Essa aqui está em acordo, não em desacordo. Certo? Porque nós temos aqui o ideal de paz de espírito e ausência de dor corporal. Isso aí o epicurismo abraça. Bem e mal residem nas sensações e a morte é a privação das sensações. Bom, aqui também nós temos algo que está em acordo com o epicurismo. Tá? Nós estamos procurando aquilo que está em conflito, mas essa expressão do bem e o mal a respeito das sensações, ela é coerente. É até interessante porque o próprio Epicuro, a morte dele é bem, né, relatada pelos seus discípulos, que ele, na verdade, morre de cálculo renal, né, privado necessariamente de uma série de tranquilidade da alma, sentindo várias dores no corpo e associando isso, essas dores, essa sensação da dor ao mal se aproximando dele, necessariamente. Letra C. Felizes e imortais, os deuses punem os maus e recompensam os bons. Bom, aqui nós temos uma coisa importante que você precisa saber, porque vai prestar um vestibular. O epicurismo, ele tem uma certa abnegação aos deuses. Afasta os deuses. Na verdade, desconsidera o papel dos deuses dentro do processo. Então, ele é muito claro lá no tetrafármaco. Os deuses nada podem fazer contra nós. Não há por que temê-los, portanto. Tá? Então, o papel dos deuses dentro da doutrina epicurista ela é minimizada. O papel dos deuses ele não é levado tão a cabo, não é levado tão em consideração esse papel dos deuses, portanto. Então percebam que Epicuro ele está muito preocupado necessariamente com a nossa saúde corporal e da alma, mas sem apelar aos deuses e sem deixar os seres humanos terem medo da morte. A morte não existe, a morte ela é apenas uma passagem, ela é apenas uma consideração de elementos que vão desagregar ou agregar novamente o nosso ser. Tá? Epicuro, portanto, ao desfazer-se do papel dos deuses, a delegar aos deuses uma subcondição, ou a colocá-los em condição básica afastada do próprio conhecimento, ele se, na verdade, distancia dos deuses. Então, esta expressão aqui, ó, necessariamente, ela está em conflito. Ela está aqui trazendo para a gente uma condição de não adequação àquilo que o epicurismo vai trazer. Tá? Então, ela está em conflito com as teses necessariamente epicuristas, tá? Porque necessariamente aqui nós temos a condição dos deuses, uma subcondição, eles existem, eles são considerados, os deuses eles estão ali, mas eles necessariamente não vão trazer tanto, não vão desempenhar tanto papel assim em nossa vida. Tá? Letra D. Adequado conhecimento dos desejos permite evitar que são inúteis, certo? Isso aqui não está em desacordo. A conduta sábia busca o prazer e evita a dor perfeitamente. Então, aqui nós temos a letra C como aquela que estará necessariamente ali trazendo uma certa condição conflituosa. Apesar dos deuses terem um papel fundamental, eles são novamente considerados em subcondição, e essa subcondição os deixam ali num papel secundário dentro do processo, mas eles, na verdade, não têm essa condição de punir o mal e nem recompensar os bons, não é isso, não é esse o problema dos deuses. Tá? Bom, nós temos uma outra consideração aqui a respeito da doutrina cética, ó. Essa questão vai tratar do ceticismo. Então, em meados do século IV a.C., Alexandre Magno, do trono da Macedônia, e ali ele vai delegar o conhecimento da Hélade ateniense para Alexandria. E lá em Alexandria, inspirado numa doutrina que vai seguir de Atenas até Alexandria, vai se formar o ceticismo, ou o pirronismo, ou ceticismo pirrônico. Então, a escola cética, ela vem trazendo o quê? O que ela pregava, qual a ideia que ela trazia. Tá? Seria impossível conhecer a verdade? A letra A já traz uma ideia interessante. Seria inadmissível permanecer na mera opinião? Bom, a letra A ainda se sobressai sobre a letra B, porque a questão da afásia ou afasia era
não emitir opinião por não ter certeza alguma. Então, a letra A ainda fica mais contundente. Letra C, os princípios morais devem ser inferidos da natureza. Os princípios morais surgindo da natureza está mais para o cinismo. Os princípios morais devem basear-se na busca pelo prazer. Na letra D também não fica muito adequado. A letra A é a melhor opção aqui dentro desse processo, porque fala necessariamente de rechaçar essa ideia do conhecimento ser possível de ser alcançado. Seria impossível conhecer a verdade. A letra A para o ceticismo. E na nossa questão aqui, muito comentada essa questão, ela é muito utilizada ainda e em várias provas ela é recorrente e o estilo dela também é utilizado. A quem não basta pouco, nada basta, né? Nada é o bastante para quem não considera o suficiente, o pouco como suficiente. Os pensadores, Abril Cultural 1985, remanescente do período helenístico, a máxima apresentada a valoriza qual virtude? Aí veja só, nestas máximas que são desenvolvidas pelo epicurismo, nós temos algumas que são fundamentais, mas a maior parte delas estão falando de quê? Estão falando geralmente de equilíbrio, equidade. Uma palavra muito cara a Aristóteles, por exemplo, tá? Mas Epicuro se apropria muito deste equilíbrio, desta equidade. E a partir deste equilíbrio e desta equidade, ele desenvolve ali várias considerações da vida para que a amizade leve a alma a se portar de uma maneira contundente, com o qual ela alcance a serenidade, e estes prazeres moderados pela razão e ajudados através, claro, da própria amizade a serem moderados, eles possam causar imperturbabilidade do próprio espírito. E aqui se destaca sempre uma grande virtude, que é aquela que nos faz evitar o mal para alcançar o bem, saber equilibrar estas forças, saber utilizar essas forças de forma com que eu não gaste muito com uma e menos com outra, para que eu não desequilibre as energias do corpo, não leve a dor ao corpo e nem imperturbabilidade para a própria alma. E essa virtude é a temperança, tá? Saber evitar o mal e alcançar o bem através da temperança, ok? Então, das alternativas, a letra A fala de esperança, não é o nosso alvo. A letra B fala da justiça, também não é o nosso alvo. A letra C apresenta a temperança, tá? E aqui, através desse domínio da vontade, que é a moderação dos prazeres, será observado sempre pelo epicurismo. A coragem é uma virtude, mas muito mais destacada aristotelicamente. E a prudência, que é a fironesses, a prudência, ela está num âmbito ali também, mas muito mais de Aristóteles. O epicurismo ele vem muito da temperança, dessa forma de você saber administrar a sua vontade, os seus desejos, os seus prazeres, para que não seja dominados por eles e saiba equilibrá-los através da racionalidade. Letra C, nosso gabarito desta questão. Letra C, gabarito, letra C. Forte abraço. Estamos sempre juntos. Vamos continuando, sempre dar esse privilégio aí de acompanhar nossas aulas. É muito bom, tá, estar com vocês aqui. Até o nosso próximo encontro.